Olá, tudo bem? Paz, tenho a palavra de Deus para compartilhar com você na reflexão de 10 de junho, cuja leitura bíblica do dia em 2 Pedro, capítulo 1, e 2 Samuel, capítulos 16 e 17. Quero ler com você o versículo 1 de 2 Pedro 1. Nos diz assim: a santa e poderosa palavra de Deus. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco alcançaram fé, igualmente preciosa, pela justiça do nosso Deus e Salvador, Jesus Cristo. Pedro escrevia àqueles cuja experiência com Deus foi tão transformadora quanto a dele, e tudo por causa do relacionamento e da intervenção direta do nosso Deus e Salvador, Jesus Cristo. Mas espera aí, Jesus é Deus? Eu não quero fazer dessa reflexão um estudo teológico sobre a divindade de Cristo. Não é essa a ideia, não é esse o propósito. Contudo, eu preciso, antes de responder a essa questão, se Jesus é Deus, preciso lembrar algo que nós vimos na reflexão Heresias, Revelação para o Fim dos Tempos. Por quê? Ali eu comentava que os ensinos sobre quem é Cristo foram os que mais sofreram ataques em toda a história do cristianismo. Sua pré-existência, seu nascimento, sua vida, seus milagres, sua morte, sua ressurreição, sua ascensão, têm sido continuamente desafiados, ainda em nossos dias. Comentava naquela reflexão de que nos primeiros séculos, por exemplo, gnosticismo, ebionismo, docetismo, só uma pausa aqui, não dá para explicar novamente cada um desses. Mas assiste lá, Heresias, Revelação para o Fim dos Tempos, que você vai ver, né? Se você ainda não assistiu. Docetismo, monarquianismo dinâmico, monarquianismo modalista, arianismo, apolinarianismo, nestorianismo, eutiquianismo, euquesaitas, monofisismo, monotelismo. E atualmente, heresias em seitas e religiões como a Testemunha de Jeová, Mormons, maçonaria, islamismo, budismo, hinduísmo, judaísmo, espiritismo, LBV, que é a Legião da Boa Vontade, Igreja da Unificação, do Reverendo Moon, Catolicismo Romano, Voz da Verdade, Tabernáculo da Fé, Adventismo do Sétimo Dia e igrejas evangélicas nominais, aquelas que se dizem de Cristo, mas defendem e ensinam heresias. E sim, Jesus é a imagem de Deus e agente da criação. Colossenses 1, 13 a 17. O qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus, na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele, para ele, e ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Primogênito da criação no sentido de ser o soberano sobre a criação, né? Líder sobre a criação, não que ele foi o primeiro criado, pelo amor de Deus. Não. Nele foram criadas todas as coisas, inclusive as invisíveis.
E ele é antes de todas as coisas. E sim, Jesus é Deus antes do princípio. Ele é antes de todas as coisas. João 1:1-3. Do princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então, se ele é criador, agente da criação, imagem do Deus invisível, Deus antes do princípio, então Jesus é Deus eterno. João 8:58. Disse-lhes Jesus: em verdade vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou. Designação ao Senhor. Dizem estudiosos dedicados, né, que a expressão não significa eu sou em referência ao que ao eu sou, como Deus se apresentou a Moisés. Quando ele perguntou quem eu vou falar que está me enviando para libertar o povo, mas que não eu sou o que sou, mas eu serei o que serei. Deus eterno, o Deus que reina eternamente. Hebreus 1:7-8. E quanto aos anjos diz: faz dos seus anjos espíritos e de seus ministros labareda de fogo. Mas do Filho diz: ó Deus, do Filho diz: ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos, cetro de equidade é o cetro do teu reino. A pausa aqui é importante. Esses versos que eu estou lendo aqui, eles são uma defesa contra aquelas heresias todas ali, tá? Não quis colocar referência específica para combater cada uma delas, mas o apanhado desses versículos aqui combate aquelas heresias e seitas. Jesus, sim, ele é Deus bendito eternamente. Ele não apenas é eterno e reina eternamente, mas ele é bendito eternamente. Romanos 9:1-5. Em Cristo digo a verdade, não minto, dando-me testemunho a minha consciência no Espírito Santo, que tenho grande tristeza e contínua dor no meu coração, porque eu mesmo poderia desejar ser anátema de Cristo, por amor de meus irmãos, que são meus parentes segundo a carne, que são israelitas, dos quais é a adoção de filhos, e a glória, as alianças, e a lei, e o culto, e as promessas, dos quais são os pais, e dos quais é Cristo segundo a carne, qual é sobre todos Deus bendito eternamente. Aleluia. E sim, Jesus é Deus que se fez homem. Filipenses 2:5-8. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte de cruz. Sim, Jesus é Deus forte, nascido menino. Isaías 9:6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Sim, o Deus forte, nascido menino, nos presenteado como filho. Sim, Deus, Jesus, é Deus conosco, gerado do Espírito Santo.
Mateus 1, 18 a 23. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim, que estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então José, seu marido, como era justo, e a não queria infamar, intentou deixá-la secretamente, e projetando ele isto, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. E dará à luz um filho, chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamá-lo-ão pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Sim, Jesus é Deus que esteve entre os homens. João 1,14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. O termo unigênito é um termo que indica também aquele que tem a mesma a mesma essência, vamos chamar assim, né? Uma monogênese. E sim, Jesus é 100% homem e 100% Deus. Assim ele era na terra. João 10, 30 a 33. Eu e o Pai somos um. Deus. Os judeus pegaram então outra vez em pedras para o apedrejar. Respondeu-lhes Jesus: Tenho-vos mostrado muitas obras boas procedentes de meu Pai. Duas pessoas distintas. Por qual destas obras me apedrejais? Os judeus responderam, dizendo-lhe: Não te apedrejamos por alguma obra boa, mas pela blasfêmia, porque sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. 100% Deus, 100% homem na terra. Mas, sim, Jesus é 100% homem e 100% Deus. Continuou sendo assim após a ressurreição. João 20, 27 a 28. E 28. Depois disse a Tomé: Põe aqui o teu dedo e vês as minhas mãos, e chega a tua mão e põe no meu lado. E não sejas incrédulo, mas crente. E Tomé respondeu e disse-lhe: Senhor meu e Deus meu. Sim, Jesus é 100% Deus e 100% homem, e permanece assim após ter subido aos céus. Colossenses 2, 8 e 9. Tende cuidado, para que ninguém vos faça preso à sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo, porque nele, em Cristo, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Tudo de Deus, 100% Deus, num 100% corpo humano. Hoje, depois da ressurreição, tendo subido aos céus. Que tremendo. Que tremendo. Sim, Jesus é a exata imagem de Deus que expiou os nossos pecados. Hebreus 1, 3 e 4. O qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas,
feito tanto mais excelente do que os anjos, quanto herdou mais excelente nome que eles. Uma outra pausa aqui, todas essas aquelas heresias, aquelas seitas sendo combatidas nesses versos, mostrando as naturezas distintas, não uma só, não intercaladas, alternadas, que ele não é criado, que ele não é anjo, ok? Que a natureza divina absorveu a terrena, ou o contrário, ou se tornou especial ao receber de Deus uma capacitação no batismo, nada disso. Já era Deus, pré-existente, antes da existência, ele é. Todas elas sendo combatidas aqui. Ele e o Pai não são a mesma pessoa. Tá? E sim, Jesus é o verdadeiro Deus e a vida eterna. 1 João 5,20. E sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para que conheçamos ao verdadeiro. E no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Sim, Jesus é Deus, que voltará em glória. Tito 2, 11 a 14. Porque a graça salvadora de Deus se há manifestado a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria, justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós, para remir de toda a iniquidade e purificar para si um povo seu especial, zeloso, de boas obras. Jesus é Deus. Jesus é Deus. Deus que virou gente, presente do céu. É o presente do céu. Para mim e para você. Deus se fez homem através de Jesus. Pela sua palavra que é vida. Todas as coisas foram feitas por ele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Jesus é Deus. Jesus é Deus. Deus que virou gente. Presente do céu. É o presente do céu. Para mim e para você. Olhando para o nosso contexto importante, dos versos 2 a 9, nós vemos que o conhecimento que deve ser ativa, voluntária. Jesus deve ser de forma ativa, voluntária e propositalmente conhecido numa experiência de relacionamento pessoal. Diz assim, a partir do verso 2. Graça e paz vos sejam multiplicados pelo conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor, visto como o seu divino poder nos deu tudo que diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou pela sua glória e virtude, pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. E vós também, pondo nisto mesmo toda a diligência, acrescentai à vossa fé a virtude o conhecimento, e ao conhecimento a temperança, a paciência, a perseverança, e a paciência, a piedade, o amor fraternal, e ao amor fraternal, o amor
Porque se em vós houverem abundar nestas coisas, não vos deixarão ociosos nem estéreis no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele em que não há estas coisas é cego, nada vendo ao longe, havendo se esquecido da purificação dos seus antigos pecados. Então, nós devemos conhecer a Jesus Cristo. Isso de forma ativa, voluntária e proposital, numa experiência de relacionamento pessoal com Ele. Dos versos 10 a 12, nós vemos que a entrada no reino de Cristo é concedida mediante o desenvolvimento dessa caminhada com Ele. Portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo isto nunca jamais tropeçareis, porque assim vos será amplamente concedida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso, não deixarei de exortar-vos a sempre acerca destas coisas, ainda que bem as saibais e estejais confirmados na presente verdade. Depois, nós vemos também, os versos 13 a 15, que Jesus é onisciente e interage com o homem, revelando o desconhecido. E tenho por justo, enquanto estiver neste tabernáculo, despertar-vos com admoestações, sabendo que brevemente hei de deixar este meu tabernáculo, como também nosso Senhor Jesus Cristo já me tem revelado. Mas também eu procurarei, em toda ocasião, que depois da minha morte tenhas lembrança destas coisas. Verso 16, nós vemos que Jesus virá poderosamente e Pedro foi espectador da pré-estreia com Tiago e João, lá na transfiguração, porque não vos fizemos saber o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas astuciosamente compostas, mas nós mesmos vimos a sua majestade. O termo aqui para vimos é um termo que significa ser supervisor, inspetor, espectador. Por isso que eu disse aqui o espectador da pré-estreia, né? O vislumbre do Cristo glorioso, eles contemplaram. Pedro pôde contemplar. Nos versos 17 e 18, tanto é que ele diz que, o texto fala nos evangelhos, que Pedro, sem saber o que estava falando bobagem. Jesus, vamos fazer uma tenda aqui para o Senhor e também para Moisés e para Elias. Versos 17 e 18, nós vemos que Jesus não é o Pai, mas é o seu Filho. Porquanto ele recebeu de Deus Pai honra e glória, quando da magnífica glória lhe foi dirigida a seguinte voz: Este é o meu Filho amado, em quem me tenho comprazido, em quem tenho prazer. E ouvimos esta voz, dirigida do céu, estando nós com ele no Monte Santo. Então não era Deus falando consigo mesmo. Jesus na terra, ali no monte com eles, e projetando a voz para que fosse falada do céu. Não. Era o Pai falando com ele. No verso 19, nós vemos que a encarnação de Jesus, sua vida, sua morte, sua ressurreição, foram anunciadas na lei e nos profetas. Por isso que Jesus falava, porque de mim testifico as escrituras, e se começando da lei e dos profetas, anunciava tudo o que havia acontecer com ele. Né? E temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como a uma luz que ilumina um lugar escuro, até que o dia amanheça e a estrela da alva apareça em vossos corações. Uma revelação que veio se tornando luz, até a revelação do mistério da piedade, a revelação do Evangelho de Cristo. Tá?
versos 20 e 21, vemos que Jesus não é o Espírito Santo, que, sendo Deus, inspirou os escritores apontando para Cristo. Porque olha o que ele explica, continuando. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus, falaram inspirados pelo Espírito Santo. Bom, como então relacionar-se com Jesus, que é Deus? Versículo 1, vamos voltar? Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco alcançaram fé igualmente preciosa pela justiça do nosso Deus e Salvador, Jesus Cristo. Pela fé. Em primeiro lugar, a fé é relacionamento com Cristo. Pela fé não é acomodação. Porque quando ele diz, Pedro diz, servo e apóstolo, ele está mostrando um serviço, para ser servo, serviço. Apóstolo, enviado, comissionado a uma tarefa, enviado para uma missão. Isso nos lembra a não acomodação que é servir a Jesus pela fé. Caminhar com Jesus pela fé. Porque a caminhada de fé não é acomodação. Marcos 16, 15 a 18. E disse-lhes, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Então não é acomodação. A caminhada de fé com Cristo não é exclusividade minha, ou sua, ou de qualquer pessoa, porque quando ele diz assim, aos que conosco, a fé não era apenas de Pedro, nem de Pedro e apenas de Pedro e a sua equipe. Colossenses 1, de 4 a 6. Porquanto ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está reservada nos céus, da qual já antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, que já chegou a vós, como também está em todo o mundo, e já vai frutificando, como também entre vós, desde o dia em que ouvistes e conheceste a graça de Deus em verdade. Chegou a vós, como também está em todo o mundo. Ouvimos da vossa fé. Terceiro, a caminhada de fé com Cristo, que é Deus, não é trivialidade. Não é algo comum, banal, sem valor. Pelo contrário. Quando ele diz, alcançaram fé igualmente preciosa. João 3, 16 a 18. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, fé, não pereça, mas tenha vida eterna. A caminhada de fé é algo tão importante que a questão de vida ou de morte eterna. Porque ele continua dizendo, Jesus, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele
não é condenado. Mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Então é preciosíssimo, não é algo banal, trivial, comum. Trata-se da sua vida eterna, trata-se da sua eternidade. A caminhada de fé com Jesus, que é Deus, não é impunidade. Ah, eu abracei a fé em Cristo, então os meus pecados ficaram impunes. Negativo. Negativo. Porque ele continua dizendo aqui, no mesmo versículo, 1, que alcançaram figuramente preciosa, de que forma? Pela justiça. Pela justiça. Pela justiça. Romanos 3, 21 a 26. Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo testemunho da lei e dos profetas, isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença, porque todos pecaram e estão destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos, sob a paciência de Deus para a demonstração da sua justiça, neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Nós não tivemos nossos pecados impunes, mas a justiça de Deus foi plenamente satisfeita por Cristo, o justo, ter morrido naquela cruz, derramando o seu precioso sangue por causa dos nossos pecados, tomando sobre ele a maldição que era sobre nós, sendo maldito naquele madeiro, tomando sobre si os nossos pecados, feito pecado em nosso lugar, sendo deixado pelo Pai naquele momento da expiação, para que eternamente nós estejamos com Deus. Nossos pecados não ficaram impunes. E Jesus sofreu por minha causa, por sua causa. Como, então, podemos nós permanecermos no pecado? Como podemos nós não nos arrependermos, não confessarmos, não abandonarmos? E as práticas que ainda não conseguimos abandonar, como podemos deixar para lá? Não podemos. Nossos pecados não ficaram impunes. Quinto, em último lugar, a caminhada de fé com Jesus, que é Deus, não é merecimento nosso. Quando ele diz que é pela justiça, ele diz que é a justiça do nosso Deus e Salvador, Jesus Cristo. É por mérito do Senhor, do Salvador, Jesus Cristo. Efésios 2, 8 a 10. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feituras sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas.
Sim, Jesus é Deus. E nós correspondemos a isso pela fé. Na caminhada de fé. Uma fé que não é algo comum, porque ela é preciosa. Mas chegamos à fé unicamente porque Deus veio nos salvar na pessoa de Jesus Cristo. Pois do céu se manifestou a justiça de Deus. Não ficou impune. O sacrifício perfeito, único e eterno de Cristo satisfez plenamente a justiça do Pai, recebendo em si a punição por nossos pecados. Em Cristo, Deus estava na cruz, reconciliando-nos consigo mesmo. Jesus é Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele te conduza e governe a sua vida, porque você tem acesso ao Pai, porque Jesus é Deus e Ele veio ser o mediador entre você e Deus, para que você tenha vida eterna nele.